O diálogo poderá, portanto, ser lido do começo ao fim como o desenrolar-se de um instante de vida filosófica com um breve clipe do Bios. Exemplares nesse sentido são as primeiras páginas dos diálogos Teteto Simpósio. O prólogo do Teteto é quase a arqueologia da concepção dialógica platônica, a dialética platônica. Euclides toma notas para poder perpetuar os conteúdos de um diálogo real, mas, no lugar de produzir uma síntese teórica dos conteúdos deste, reconstrói com suas anotações um diálogo em forma direta com a intenção declarada de não perder o contexto vital que as originou. Será preciso ainda criar uma estratégia de leitura dos diálogos de Platão que marque a ausência de Platão acima apontada, não somente pelo respeito à boa prática hermenêutica de não confundirmos Platão com Sócrates, resultando na inquietante figura híbrida do Socratão, como a definiu jocosamente o Walter Corham, mas especialmente porque Platão, como apontávamos acima, não parece nos autorizar a isso. Não faz pelos motivos fundamentalmente pedagógicos que veremos logo mais. É fato que Platão concebe o diálogo como lugar da filosofia em construção, e não confia ao monólogo do tratado seu pensamento. Por consequência, a pergunta onde está Platão nos diálogos, isto é, quem fala por ele, é certamente uma das grandes questões de interpretação de sua obra. Sócrates não está sempre presente nos diálogos, está, por exemplo, ausente nas leis. Está presente, mas em posição secundária, em diálogos como Parmênides, Político, Sofista, Timeu. A problemática do lugar de Sócrates nos diálogos não é, contudo, somente contemporânea. Ao contrário, uma questão amplamente debatida desde a antiguidade. Enquanto Galeno, em De Placitis 9.7, afirmava que as outras personagens dos diálogos teriam um papel de coadjuvantes retóricos e não teriam a espessura filosófica de Sócrates, Diógenes Laércio, em Vidas 3.52, reconheceria, ao contrário, que as outras personagens seriam também legítimas representantes do pensamento platônico. Mesmo sua personagem não é sempre coerente ao longo da obra. Em diálogos com Carmides, Laques, Protágoras, Teoteto, Sócrates afirma não saber, e seu estilo é prevalentemente confutativo e aporético, sem que o diálogo chegue a uma conclusão definitiva com relação ao tema em debate. Exemplo disso é o epílogo do Teteto, com a referência à maiêutica, a famosa arte das parteiras com a qual Sócrates aproxima sua paideia, sua educação. Por outro lado, diálogos como Fédon, a República, o Filebo revelam um estilo bem mais assertivo, com uma segurança que alguns comentadores definiram, sem meios termos, dogmática. Certamente os diálogos alcançam teses conclusivas, ou ao menos teses de consenso no interior da economia de cada diálogo. Mesmo com relação ao conteúdo das falas socráticas, as ideias expressas por Sócrates não são facilmente cumuláveis. Há pelo menos duas teorias da alma, se considerarmos o Fédon de um lado e a República de outro, sem falar do Timeu. Sócrates afirma sua incapacidade de tratar de certos temas em alguns diálogos, mas acaba por ocupar-se deles em outros. É o caso da ideia do bom, ou do bem, no livro 6 da República, ou da dialética no livro 7, que, porém, acaba por tratar longamente no Filebo e no Fedro e Sofista. Se não quisermos remeter essas incoerências a uma esquizofrenia de Platão, até houve quem pensasse isso, acusando Platão de ser um fanático escandaloso, mas não é certamente um insulto a melhor maneira de resolver os debates filosóficos, não é? Será necessário perguntar idealmente a Platão, ele que está ausente de sua obra, o porquê disto, ou disso, isto é, qual seria a intenção didático-filosófica que subjaz a essa ausência e a essa incoerência de Sócrates, sua personagem quase principal. É o caso do célebre historiador luterano Brucker, que em 1742, em sua História Crítica Filosófica, etiquetava a República como fita inventada pelo fanatismo escandaloso e quimérico do cérebro de Platão, único lugar onde esta República poderia existir. Que crítica, hein? A melhor solução para a problemática de como ler os diálogos é provavelmente em continuidade com a tese acima da filosofia antiga como Bios, aquela de levar extremamente a sério a intenção dialógica de Platão, passando a considerar Platão tanto do ponto de vista teorético como do ponto de vista didático, como autor de um gesto fundador, de um modo de fazer filosofia que, pela primeira vez, retalha para si um âmbito didático processual, definindo lugar para isso a academia, um método, um diálogo e um estilo de vida. A estratégia dialógica da construção do conhecimento filosófico acaba por definir-se, ao menos genealogicamente, ainda que a máxima parte da produção filosófica continue sendo em forma de tratado,
como uma modalidade a ser preferida de maneira especial em âmbito propedêutico. O diálogo constitui quase que mitologicamente o lugar ideal do filósofo. Não por acaso, um dos mais interessantes filósofos contemporâneos da ciência, o Paul Feyerabend, reconheceu a força pedagógica dessa modalidade, reconstruindo dramaticamente em seus diálogos sobre o conhecimento a Academia de Platão na sala de aula de uma universidade contemporânea, e para discutir questões de física teórica e epistemologia. Todavia, Platão continua imbatível em sua maestria dialógica. Como autor do diálogo, que revela seu posicionamento filosófico, pois individua e delimita um campo de pesquisa, que é a verdade, a justiça, o bem, e desenha a história e a geografia do problema, apresentando seus predecessores e posicionando-se com relação aos seus rivais, os pitagóricos, os sofistas, e estabelece as regras do jogo, isto é, as linguagens e métodos a este pertinentes, que é a dialética. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.